Graça e paz, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco neste novo dia. Peço desculpa por ontem, não tivemos o vídeo, porque no dia anterior foi a celebração do meu aniversário e meus filhos e demais alguns familiares estiveram aqui em casa para celebrar e nós demoramos um pouco mais aqui. E aí não deu para fazer o vídeo. Mas hoje estamos aqui, terminando uma nova semana, meditando na palavra de Deus e buscando ao Senhor em oração. Então vamos para a palavra. Mas antes, se você não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Muito obrigado aos mais de 900 inscritos, que nós esperamos que logo ultrapassemos os 1000. Para voltarmos a fazer as nossas transmissões ao vivo, ok? Se você quer deixar o seu pedido de oração, você pode deixar aí nos comentários do vídeo ou enviar para o WhatsApp que está aí na descrição do vídeo e nós vamos orar por você. Vamos ler a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 31 a 37, e que eu vou lendo e já vou tecendo alguns comentários, algumas explicações em cima da leitura. Diz assim: era o dia da preparação, era a semana da Páscoa, e a preparação aqui era o dia da preparação para a Páscoa, que os judeus celebravam anualmente. E o dia seguinte era um sábado especialmente sagrado por ser o sábado da Páscoa, porque Jesus deveria morrer exatamente no dia da Páscoa, porque assim Deus havia determinado, devido ao fato de que Jesus foi simbolizado em toda a história do povo de Israel pelo cordeiro que era sacrificado na Páscoa. Então, para cumprir aquele ato profético, Jesus deveria morrer na Páscoa, como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. E continua dizendo: como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. E aqui está mais uma vez o retrato da cegueira espiritual, em que os judeus estavam mais preocupados com as suas formalidades e não queriam deixar os corpos crucificados no sábado, né? E aí eles pediram a Pilatos para mandar quebrar as pernas dos crucificados. Isso era um recurso usado a fim de que, se algum deles ainda estivesse vivo, não tivesse condições de fugir, né? E o verso 32, vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Uma das coisas que a Bíblia não diz com todas as palavras, mas que é demonstrado pela palavra de Deus, né? É o fato de que Jesus morreu logo, vamos dizer assim, num curto espaço de tempo após a sua crucificação, provavelmente até porque já tinha sofrido demais, sido muito torturado, muito chicoteado e derramado muito sangue logo na véspera antes de ser crucificado. Naquela época haviam situações em que um crucificado podia passar até 3 dias ou mais crucificado, agonizando até que fosse finalmente morto. Mas Jesus morreu em um período de poucas horas após a crucificação. Também um gesto de misericórdia de Deus para com o seu filho. E o versículo 34 diz: em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Para verificar que Jesus realmente estava morto, ele foi perfurado por uma lança
e do local saiu sangue e água, aquele líquido que sai posterior ao sangue quando o corpo já está completamente desidratado. Foi o caso de Jesus aqui, né? E aí o versículo 35 diz: aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E alguns aqui acreditam que o próprio João está falando de si mesmo, que ele provavelmente estava em pé ali e viu quando o soldado furou o lado de Jesus e constatou o fato de que todo o sangue já havia saído, inclusive saiu aquele líquido, aquela água que saiu após o sangue. E o texto diz: ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Ele está dizendo: Jesus morreu verdadeiramente. Até porque isso aqui vai apontar para depois, para a ressurreição, para não dizer assim, não, ele não estava completamente morto, não teve as pernas quebradas e ele não ressuscitou, ele apenas se recuperou, né, do desmaio talvez que ele teve, ou que pareceu estar morto. Não é verdade. João está dizendo, ele estava morto de verdade, eu vi. Ele foi furado pela lança e já estava tão desidratado que saiu sangue, saiu água, né? E ele verdadeiramente estava morto. E o texto diz que no versículo 35 ele diz: eu testemunho disso para que vocês também creiam. Creiamos que Jesus morreu por nós, morreu por mim, morreu por você, pagou verdadeiramente o preço pela nossa salvação. Versículo 36, estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E como havia dito Jesus, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Inclusive no que concerne a vida do próprio Jesus e a sua morte, a sua obra de salvação realizada na cruz. A palavra tinha que se cumprir. Nenhum de seus ossos será quebrado. Deus já havia dito isso no Velho Testamento, lá no livro dos Salmos. E Deus preserva o cumprimento da sua palavra e preservou de uma forma especial até os ossos do seu filho, para que nenhum fosse pregado conforme, aliás, fosse quebrado conforme o propósito de Deus. E o versículo 37 diz: e como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Aqui já está apontando para a ressurreição. Um dia, aqueles soldados romanos olharão para aquele a quem traspassaram. Isso aqui é uma referência ao futuro, quando vê-lo ressuscitado, voltando em poder e glória, eles vão lembrar que um dia eles o traspassaram com uma lança, mas que não puderam matá-lo ou preservá-lo morto, porque ele é o dono da vida e ele vai voltar vivo com grande poder e glória, e diante dele todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esses soldados romanos vão ver isso. Os judeus que pediram a morte de Jesus vão ver isso. Os crentes em Jesus vão ver Jesus ressuscitado. Toda a humanidade, todo olho o verá. Toda a humanidade verá Jesus ressuscitado e glorificado, porque a morte não poderia segurar o Senhor da vida, o dono da vida, o doador da vida. Meus amados irmãos, é este homem que nós seguimos, é neste homem que nós cremos, é neste homem que está a nossa esperança. Não é num homem qualquer, é naquele que deu a sua vida na cruz, aquele que enfrentou a morte, aquele que eu costumo dizer que venceu os 5 piores inimigos da espécie humana. Ele venceu a carne,
ele venceu o pecado, ele venceu o sistema mundano, ele venceu o diabo e seus demônios e ele venceu a morte. Esse texto aponta na hora da morte, esse texto já aponta para a vida, já aponta para a ressurreição, já aponta para o testemunho. Jesus morreu, mas ele ressuscitou e ele nos dá vida eterna. E nós precisamos crer nisso. O cristão tem certeza da vida eterna. E isso é muito bom que seja dito nesse tempo de pandemia, quando muitas pessoas estão assombradas com medo da morte. Meu irmão, eu já disse isso aqui recentemente e volto a enfatizar. O ser humano só está preparado para viver quando ele está preparado para morrer. E a única forma de estar preparado para morrer é quando colocamos a nossa fé em Jesus. Eu fico com dó do resto da humanidade, das pessoas que vivem no pecado, no meio de uma pandemia como essa, quando vê a morte se aproximando e não tem esperança. Bate um desespero, bate um medo, bate um terror, justamente porque tem ignorado o Evangelho de Jesus Cristo. E o mal está aí fazendo a sua obra de destruição. Mas em Cristo nós temos vida, vida eterna. Como ele mesmo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Creiamos nele, coloquemos toda a nossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar pelo mundo, por esta situação de pandemia. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar pelas autoridades. Vamos orar pela igreja do Senhor Jesus. Vamos orar pelas famílias. Vamos orar pelos doentes. Vamos orar pelos que estão nas UTIs. Vamos orar pelas famílias que estão enlutadas. Vamos orar pela igreja de Jesus, pelo avivamento, pela proclamação do Evangelho, que é a única esperança para este mundo, e que a igreja tem esta missão e este privilégio de levar esta mensagem de esperança que há em Cristo para este mundo que está aí assombrado com medo da morte. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra, fonte de toda vida e bênção e paz e alegria e esperança e abundância, provisão. Ó Deus, toda experiência que vivemos é bênção do Senhor, é manifestação da sua graça sobre nós. Ó Deus, para que manifestemos a sua glória, a sua perfeição, a sua sabedoria. Nos curvamos perante a sua majestade em adoração, reconhecendo que tudo que somos e temos vem das suas mãos. Ó Deus maravilhoso, buscamos a sua face porque o Senhor é a resposta. Tudo que está acontecendo neste mundo cumpre o seu propósito. Tudo que aos nossos olhos parece uma maldição, o Senhor é poderoso e há de transformar numa bênção. Tudo é experiência, tudo é vida, tudo é crescimento, tudo é experiência e maturidade e aperfeiçoamento. Louvado e exaltado seja o seu santo nome. Obrigado, Senhor, pelas incontáveis bênçãos com que nos tem abençoado. E a maior de todas as bênçãos, muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, por sua morte na cruz, pelo preço pago pelos nossos pecados, por perdoar os nossos pecados e nos dar vida eterna, nos dá esperança, nos dá alegria, nos dá paz, nos reconciliar com o Senhor. Louvado seja o seu santo nome, Pai. Buscamos a sua face a favor desta geração, a favor deste mundo que está assombrado e assolado por esta pandemia. Oramos pelas autoridades. Ó Deus maravilhoso, em primeiro lugar pedindo a salvação, a vida eterna, o arrependimento para as autoridades. São pecadores pelos quais Jesus morreu. Precisam se arrepender dos seus pecados.
Muitas delas estão atoladas na lama da corrupção justamente porque não conhecem a Jesus e não se converteram a Jesus ainda. Ó Deus, toca nos seus corações. Usa as autoridades que já são servas do Senhor para testemunhar com poder para aquelas que ainda não são, para que elas venham a se converter. Envia os seus profetas com a palavra ungida e poderosa para tocar no coração das autoridades. Ó Deus, que o seu Santo Espírito as oriente para que as autoridades tomem as decisões certas, que dê estabilidade ao país, que dê estabilidade política, que dê condições de que as empresas continuem progredindo, os empresários continuem tocando os seus negócios para preservar os empregos de quem está empregado e para gerar emprego para quem está desempregado. Ó Deus maravilhoso, e nesse sentido já pedimos, abre porta de emprego para os seus servos que estão desempregados. Não deixe que os seus servos padeçam necessidades. Obrigado por aqueles que têm se mobilizado para compartilhar o que tem, o pão de cada dia, com aqueles que não têm nada. Aqueles que têm socorrido as pessoas com cestas básicas, com ofertas em dinheiro, para ajudar aqueles que estão passando privações. Ó Deus maravilhoso, vá diante do seu povo abrindo portas. A sua palavra diz que o Senhor é aquele que tem a chave de Davi, o que o Senhor abre ninguém fecha, e o que o Senhor fecha ninguém abre. E que o Senhor tem aberto diante dos seus servos portas abertas que ninguém pode fechar. Mostra-nos essas portas, atrai o nosso olhar da fé para o trono da sua graça. Pai, oramos pelos médicos, enfermeiros, profissionais da saúde em geral. Primeiro pedindo a salvação para estas pessoas. A maioria delas ainda não se converteu a Jesus. Usa os que já são servos do Senhor para testemunhar com amor e poder do Espírito Santo para os demais, para que os que ainda não são convertidos venham a se converter. Protege-os de contaminação pelo Covid, meu Pai, visto que estão na linha de frente no cuidado dos doentes. Faz deles braço do Senhor para conceder a cura. Faça milagres, Senhor. Visita as famílias, visita os doentes, visita quem está na UTI, faça milagre de cura. Visita quem está nos leitos dos hospitais, visita quem está se recuperando em casa. Oro pelo irmão Zé Natal, oro pela sua irmã, pelo seu cunhado, pelos seus sobrinhos, oro pelo irmão Mesquita. Oro por outros que estão doentes de outras doenças, oro pelo pastor Daniel, pelo pastor Ricardo. Coloco cada um, meu Pai, oro pela a nora da irmã Maria Luzimar, em nome de Jesus, visita cada um. Oro pelo João Vitor, oro pelo irmão Raimundo Nonato, peço pela Antonella, pela Ana Luísa, pela Maria Júlia, meu Pai, aliás, pela Ana Júlia, ó Deus, cada uma destas crianças e adultos, doentes das mais diversas doenças, algumas doenças graves, como câncer, outros que ainda não descobriram a causa de certas doenças que afetam estas crianças, essas vidas. Visita, meu Pai, com o seu toque poderoso de cura, meu Pai, nestas vidas. Ó Deus, oro pelas famílias enlutadas. Leva o conforto do seu Santo Espírito aos corações. Que aqueles que já servem a Jesus sejam confortados pelo Espírito do Senhor e sejam instrumento de levar o conforto para os demais. E que aqueles que não creem em Jesus, pensando na realidade da morte, encontrem em Cristo a fonte da vida eterna. Ó Deus maravilhoso, eu coloco diante do Senhor a vida, meu Deus, da tia da irmã Maria Luzimar. Visita naquele leito de hospital, faça milagre a seu favor. Pai, eu oro pela irmã Anaísa, pela irmã Mona Lisa, pela irmã Maria José e os problemas de fibromialgia que as afetam. Oro pela irmã Aldeides, que é afetada pelo problema das crises alérgicas. Visita com o seu toque curador. Meu Deus, faça milagres. Continuamos clamando perseverantemente em nome de Jesus. Pai, eu coloco diante do Senhor os desempregados, peço pelo Duíla para que seja, ó Deus, seja chamado para ocupar o cargo para o qual passou naquele concurso. Ó Deus,
oro pelo Marcos Vinícius, oro pelo irmão Sérgio, visita cada um, abre porta de trabalho e de prosperidade para esses seus servos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor o seu povo, a sua igreja, o povo que se chama pelo seu nome, para que se humilhe, ore, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Ó Deus maravilhoso, faz do seu povo intercessor perseverante, pregador do Evangelho, cheio do poder do Espírito Santo. Que o seu povo, meu Pai, faça diferença nesse tempo, levando a mensagem da fé e da esperança que há em Cristo Jesus. E eu coloco diante do Senhor cada lar dos meus irmãos que estão orando comigo. Visita, Senhor, protege os meus irmãos de doença. Peço pelos meus pais, pelos meus tios, pelos meus outros familiares, pelos meus irmãos em Cristo idosos. Cerca com o seu cuidado, protege de contaminação por este vírus, meu Pai. Em nome de Jesus, preserva-lhes a fé, a vida, a esperança. Ó Deus, oro pela irmã Nete, oro pelo irmão Alvino, oro pelo irmão Turíbio, pela irmã Maria de Nazaré. Oro, meu Deus, pela irmã Madalena, pelo Silas, oro pela irmã Raquel, pela irmã Cleusa. Por cada um dos idosos da Igreja Redenção, visita, guarda, protege, preserva a fé, a vida, a alegria, a esperança nos seus corações. Ó Deus maravilhoso, oro pelo lar de cada um dos meus irmãos. Que cada casa seja um templo de adoração a Jesus e cada família seja uma extensão da igreja que adora a Jesus em espírito e em verdade. Que em cada lar haja amor, alegria, paz, harmonia, todos os frutos do Espírito Santo. Que em cada lar haja saúde, haja tudo o que a família necessita para o seu bem-estar, haja o trabalho para ganhar os recursos necessários. Ó Deus maravilhoso, que esse dia seja um dia de paz, de bênção. Que o seu povo grandemente abençoado seja a bênção do Senhor por onde passar nesse dia. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Que o seu dia seja grandemente abençoado. Se essa palavra tem lhe abençoado, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, entre os seus grupos familiares e peça mais pessoas para se inscrever no nosso canal da Igreja Batista Redenção. Um grande abraço a todos e na segunda-feira às 6 horas da manhã, se Deus quiser, estaremos novamente com outra reflexão na palavra de Deus aqui por este canal. Grande abraço.